Quem não quer ser bem-sucedido? Que pastor não quer que sua igreja cresça? Que pai não deseja que seus filhos avancem na vida? Nós, queridos amigos e irmãos, devemos buscar conhecer os princípios da palavra de Deus para que vivamos uma vida abençoada e sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que realizemos. No texto da palavra que nós leremos hoje, nós encontraremos o Senhor Jesus na multiplicação de pães e de peixes, num momento importante do seu ministério, onde ele revela cuidado com a multidão, revela a sua glória. Sobre todas as coisas, em nosso texto, o Senhor Jesus se revelará como alguém superior a Moisés, porque Moisés no deserto orou e Deus trouxe o maná, mas Jesus, como Deus homem, ele mesmo, que é o pão da vida, multiplica pães e peixes, revelando a sua glória e mostrando-se a si mesmo como Deus. Esteja atento à leitura da palavra do Senhor, porque agora nós aprenderemos a bênção da multiplicação. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupo de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que o distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos cheios. Em nosso texto, nós encontramos o Senhor Jesus multiplicando pães e peixes. Mas o que aconteceu antes disto foi que o Senhor enviou seus discípulos de 2 a 2 numa viagem missionária na qual eles pregaram com poder a palavra de Deus, expulsaram demônios e curaram vários enfermos e voltaram com grande alegria dizendo ao Senhor o que tinham realizado. Mas também o texto nos mostra que o Senhor Jesus, depois de ouvir acerca da morte de João Batista, seu primo, que fora assassinado pela espada de Herodes, o Senhor Jesus então resolve retirar os discípulos, depois daquela intensa viagem missionária, para um lugar deserto, para um tempo de descanso, para a cidade de Betsaida. Ao olharmos para este texto da palavra de Deus, ele nos apresenta aqui a bênção da multiplicação. O Senhor Jesus multiplicará pães e peixes. E ao aprendermos sobre a bênção da multiplicação, a primeira verdade que o texto da palavra do Senhor nos ensina é que a bênção da multiplicação começa com o descanso. O Senhor Jesus retira os discípulos de um grande frenesi, depois de uma intensa viagem missionária, depois de um momento de tensão por causa da morte de João Batista. Ele resolve então entrar no barco no mar da Galileia, ir para um lugar tranquilo, para que descansem, para que tenham paz, para que busquem refrigério, para que se deleitem na presença do Senhor. Com o Senhor Jesus, amados amigos e irmãos, nós aprendemos que é importante descansar. Nenhum de nós consegue trabalhar o dia inteiro, o tempo todo, sem um momento de descanso, porque nós somos limitados, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós precisamos descansar. Muitas vezes você se atira ao trabalho e trabalha de manhã e à tarde e à noite, numa grande loucura, num intenso frenesi. E isso muitas vezes limita a sua capacidade de crescimento e de multiplicação, porque Deus te fez para trabalhar, mas Deus também te fez para descansar. Quando nós trabalhamos intensamente de manhã, à tarde e à noite, 7 dias por semana, nós revelamos uma certa soberba, porque nós achamos que tudo depende da nossa capacidade e não descansamos no cuidado de Deus em nossa vida. Então, muitas vezes o Senhor vem e nos para que nós entendamos que, sem Ele, de fato, nós nada podemos realizar. O descanso é tão importante que Deus criou o mundo em 7 dias, diz a palavra do Senhor. Em 6 dias Ele cumpriu tudo o que fez na criação, mas no 7º dia Ele descansou de tudo aquilo que Ele fizera. Com o próprio Deus nós aprendemos que há tempo para o trabalho
e há tempo para o descanso. No Antigo Testamento, o dia no qual celebravam o culto era o 7º dia da semana. No Novo Testamento, porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, nós já começamos com o Shabat. Nós já começamos com o descanso, porque o Senhor morreu e ressuscitou e conquistou para nós a salvação. Agora nós descansamos no seu amor, nós descansamos na sua graça, nós descansamos na sua bondade, nós descansamos na grande salvação que Ele nos dá. Eu gostaria de desafiar a você que está ouvindo esse programa. Se você quer multiplicar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, você tem que trabalhar com afinco e com zelo. Mas você precisa entender que você não é Deus e você também precisa descansar. Jesus preparou um momento para os discípulos descansarem. Eu e você também temos que separar tempo para descansar, para repor as nossas forças, para renovar o nosso ânimo, para que nós tenhamos uma capacidade ainda maior de multiplicação e sejamos um instrumento útil nas mãos de Deus. Contudo, o texto da palavra continua a nos apresentar a bênção da multiplicação. E, em segundo lugar, o texto nos diz que a bênção da multiplicação também é a bênção da compaixão. Quando o Senhor Jesus vai no mar da Galileia para chegar em Betsaida, para que os discípulos descansem, a palavra de Deus nos diz que naquele lugar, quando ele ali chega, há uma grande multidão que está sedenta de ouvir a palavra e de ser curada pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ao ver a multidão, resolveu acolhê-la. A expressão grega para acolhê-la bem poderia ser traduzida que Jesus resolveu abraçar a multidão. Jesus tem um coração compassivo, ele sente a dor da multidão, ele sente a carência da multidão, ele vê que a multidão o busca porque precisa da palavra de Deus e precisa de cura. Então, ao chegar ali, ele resolve abençoar a multidão com a pregação da palavra a tarde inteira, mas além disso, ele cura todos aqueles que estão enfermos, manifestando mais uma vez a sua graça e a sua compaixão para com aqueles que necessitam dele. Jesus, enquanto esteve em nosso meio, sempre revelou grande compaixão em tudo aquilo que fez e realizou. Em certa feita no seu ministério na Galileia, quando a multidão está aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor, ele chama os seus discípulos para que olhem para a multidão e diz a eles o seguinte: observem bem, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e ele lhes instrui, dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O que Jesus está nos ensinando é que a compaixão deve ser algo prático. Ela deve nos mover a orar, ela deve nos mover a agir em direção ao outro. Ele mesmo revela essa compaixão quando vem ao mundo e dá sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados, para nos reconciliar com Ele, para nos dar a bênção da vida eterna, para que nós tenhamos um lugar garantido nos céus, para que nós vivamos em paz com Deus. Ah, querido amigo e irmão, se você quer ter uma vida de multiplicação, se deleite na compaixão que Jesus te oferece, mas seja você mesmo alguém com um coração compassivo, que demonstra o amor de Deus para todos aqueles que estão ao seu redor. Mas o Senhor nos chama a experimentar a bênção da multiplicação. E a bênção da multiplicação também é a bênção da limitação. Jesus olha para aqueles discípulos e eles dizem a ele o seguinte: Senhor, despede essa multidão. Já é o fim do dia, nós não temos como alimentar todo esse povo. O texto nos diz que há ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente nós temos naquela multidão pelo menos 20.000 pessoas. E Jesus diz aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles dizem: como vamos dar de comer a essa grande multidão? Nem com 200 denários de pão. Ou seja, o salário de 200 dias não era suficiente para comprar pão, para alimentar uma multidão de 20.000 pessoas. Mas eles dizem a Jesus: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. No Evangelho de João, nós vamos saber que um menino levou 5 pães e 2 peixinhos. Uma mamãe israelita muito bem preparada mandou o lanchinho do seu filho. E aquele lanchinho foi um instrumento para que Jesus multiplicasse pães e peixes para abençoar a multidão. Mas não perca comigo o foco. Jesus revela aos discípulos o quanto eles são limitados e carecem da intervenção do Senhor no seu ministério e na sua vida. Eles não têm a capacidade
de alimentar uma multidão de 20 mil pessoas. É só com a intervenção do Senhor Jesus, multiplicando pães e peixes, que eles terão um resultado exponencial e abençoarão todas aquelas pessoas. A palavra de Deus nos diz, queridos amigos e irmãos, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ele disse: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem estiver ligado em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Você precisa reconhecer que é limitado. E por isso, então, deve orar, deve investir na sua vida espiritual, deve ter um relacionamento vivo e pessoal com Jesus, para que, dependendo dele, o seu trabalho seja frutífero e você seja uma bênção preciosa nas mãos do Senhor Jesus. Contudo, o nosso texto continua a nos apresentar a bênção da multiplicação. E o texto nos revela que a bênção da multiplicação é a bênção da gratidão. Jesus toma aqueles 5 pães e 2 peixinhos e os ergue e olha para os céus. Ele é o próprio Deus feito homem sem deixar de ser Deus, queridos. Mas ele é um com seu Pai. E quando ele toma aqueles pães e peixes em suas mãos e olha para os céus, ele está dizendo que reconhece o cuidado do Pai, a bondade do Pai, o amor do Pai, a bênção do Pai sobre a vida dele. E ele está agradecendo a Deus. E com gratidão, então, Jesus toma aqueles peixes e começa a reparti-los. E os pães também. E os cestos que ali estão vão sendo cheios. Imagine comigo, você está ali, Jesus reparte e parece que não acaba. E os cestos cheios de pães, de peixes. E de repente você vê uma multidão de 20 mil pessoas sendo alimentada. Querido amigo e irmão, pela obra maravilhosa do Senhor Jesus. É com gratidão que Jesus multiplica tudo aquilo que está na sua mão e abençoa aqueles que estão ao seu redor. Se você quer ter uma vida de multiplicação, você tem que deixar de ser soberbo e reconhecer que tudo aquilo que você recebeu é graça de Deus, é bênção de Deus. A própria salvação é pela graça. A palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se o Senhor te acumular de bênçãos, se o Senhor te der fruto no seu trabalho, se o Senhor te der a capacidade de multiplicar aquilo que está em suas mãos, eu quero desafiar você nesse dia a não achar que isso está acontecendo porque você é melhor do que os outros, mas é única e exclusivamente por causa da bondade de Deus. Se Deus tem sido gracioso com você, não seja soberbo, mas agradeça tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Depois que eles comem, sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Em atitude de gratidão, eles recolhem aquilo para que seja aproveitado e depois outra multidão ou outras pessoas necessitadas sejam abençoadas. Eu sei que você gostaria de experimentar a bênção da multiplicação em sua vida. Preste atenção. Nesse dia, a palavra do Senhor nos disse que é necessário descansar. Nesse dia, a palavra do Senhor nos diz que é necessário ter compaixão. Nesse dia, a palavra do Senhor nos diz que é necessário reconhecer a nossa limitação. Mas nesse dia, a palavra do Senhor nos disse que é necessário extrema gratidão. Nós podemos fazer isso porque Deus nos amou e mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Você precisa reconhecer que todas as bênçãos que você tem são advindas do amor de Deus e da graça de Deus e da misericórdia de Deus dada a você na pessoa de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Então, crendo nesta salvação maravilhosa, espere a bênção de Deus e quando a multiplicação vier, dê toda a glória a Deus. Que Deus te abençoe com a bênção da multiplicação, em nome de Jesus. Amém.